Globo Esporte, daqui dessa semana maravilhosa, importantíssima, histórica que o Flamengo está vivendo. Vamos conhecer no sábado o primeiro tetracampeão da Libertadores brasileiro. E essa briga entre Flamengo e Palmeiras, 4h30 da tarde vai começar a nossa transmissão. 6 horas, a bola rolando. Hoje no Globo Esporte tem reportagem especial falando da parceria do Danilo e do Alexandre, jogaram juntos. Tem vários times, ganharam um montão de títulos, já ganharam pelo Flamengo, querem mais. Vamos falar de Felipe Luiz, treinador, já ganhou a Liberta como jogador. E agora é treinador, vai tentar ganhar a primeira, comandando a rapaziada. Muita informação hoje no Globo Esporte, meu Deus! Está começando, eu quero é festa, pô! Agora é o seguinte, eu vou falar com o Edson Viana, o repórter que nunca se engana, direto aí do hotel onde o Flamengo está hospedado. É com você, Edson! Fala, Escobar, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Aqui tá um pouco mais silencioso do que o local onde você está, mas já tem movimentação também, ó. Falo em frente ao hotel que está recebendo a delegação do Flamengo, alguns torcedores. Desde cedo tem torcedor aqui de plantão querendo ter contato com algum jogador. Por enquanto ainda não rolou, os jogadores estão lá dentro. Apenas alguns dirigentes do Flamengo pintaram por aqui, tiveram um rápido contato com os torcedores. Essa imagem, esse clima aqui contrasta bastante com o que se viu ontem. O Flamengo chegou por volta das 11 da noite no horário local, 1 da manhã no horário de Brasília, e foi recebido de forma apoteótica. Centenas de torcedores tomaram essas ruas ao redor do hotel. Eles vieram em caravana de outras regiões da cidade. Um clima de muita festa, um clima de muita confiança. E nessa região de Miraflores, onde nós estamos, um bairro turístico aqui de Lima, a maioria esmagadora é de torcedores do Flamengo. Por onde a gente anda, a gente vê torcedores de várias partes do Brasil. Já encontrei torcedores do Acre, de Manaus, de Brasília, do Nordeste, alguns que moram nos Estados Unidos, que moram na Espanha. Então a força da torcida do Flamengo está muito representada aqui em Lima. Torcedores que vieram em 2019, viram o título sobre o River Plate, querendo viver novamente essas emoções. E o Flamengo volta ao trabalho hoje às 3h30 da tarde no horário local, 5h30 no horário de Brasília, no CT da Federação Peruana. Escobar, eu volto com você. Valeu, Edson Viana! E daqui, da festa da torcida em Lima, vamos para o estádio onde o jogo vai acontecer. O Monumental, com você, Marcelo Correge! Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. Está fazendo um esforço para te escutar. A torcida do Flamengo realmente está num altíssimo volume aí de onde você fala. Eu tô aqui num ambiente mais silencioso, que é o local da final de sábado entre Palmeiras e Flamengo. Estádio Monumental de Lima, com capacidade para mais de 80 mil torcedores. São pouco mais de 58 mil lugares de arquibancada e mais de 21 mil lugares de camarotes em 4 prédios que fazem parte da estrutura desse estádio impressionante do Universitário de Lima, time super tradicional aqui do Peru. A gente está perto também da tão cobiçada Taça da Conmebol Libertadores. Olha ela aqui no púlpito, brilhante, com esse gramado que foi plantado especialmente para a final entre Palmeiras e Flamengo, com 2 tipos de grama em ótimas condições. E essa taça ela tem ali todos os 65 campeões da Libertadores desde 1960 representados nas plaquinhas. E eu tenho as 2 plaquinhas que foram produzidas para a final de sábado. Uma do Palmeiras e uma do Flamengo. Quem será o 66º campeão da Conmebol Libertadores? O primeiro brasileiro tetracampeão dessa competição. Pergunta para ser respondida no sábado. Hoje, Flamengo treinando em La Vilena, como disse o Edson Viana, e com uma dúvida do Felipe Luiz na zaga. Léo Ortiz ainda tentando se recuperar daquele problema no tornozelo direito desde o jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Maracanã, vitória por 3-2. Danilo, por enquanto, sai na frente, precisa se recuperar e treinar normalmente com o restante do grupo. Escobar. Valeu, o Marcelo Correge trazendo informações do Flamengo. Rapaziada, Léo Ortiz ainda parece que não tá muito bem não. Por enquanto joga Danilo. A informação de Marcelo Correge, vamos passar força pra ele. E agora vamos espionar, moleque. Vamos saber as notícias do Palmeiras com Edgar Alencar.
todos. O Palmeiras faz logo mais às 6 da tarde no horário de Brasília. O primeiro treinamento aqui na capital peruana. 6 da tarde, aliás, o mesmo horário da partida de sábado contra o Flamengo, no fuso local aqui de Lima, 4 da tarde. A delegação chegou ontem à noite, por volta das 8 horas, horário de Brasília. Jogadores puderam descansar, estão aqui concentrados e o treinamento vai ser no estádio do Alianza Lima. Aliás, o treinamento de hoje, quinta-feira, um treinamento totalmente fechado para a imprensa, e amanhã também o Abel Ferreira comanda um treinamento nesse estádio. Vamos lembrar que esse não é o estádio do local da partida, né? O Monumental U, que é o campo do Universitário. A agenda do dia, então, nessa quinta-feira é a seguinte: antes do treinamento tem ainda um atendimento à imprensa, jogadores importantes vão falar aqui com os jornalistas, o Piquerez, o Veiga, também o Flaco Lopes, e hoje também teremos entrevista do técnico Abel Ferreira. Então essa é a agenda, primeiro um atendimento aqui no começo da tarde, depois os jogadores vão para o campo do Alianza Lima, primeiro dia de atividades com grupo completo, expectativa já para a grande final neste sábado, Palmeiras e Flamengo, alguém vai sair daqui tetracampeão da Libertadores. Valeu, Edgar Alencar. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui, na moral. Felipe Luiz é ídolo? Ídolo. Muito ídolo. É pouco, não. Afinal de contas, ele foi campeão da Libertadores aqui em Lima em 2019 como jogador. E agora, como treinador, vai tentar ganhar a primeira, comandando a rapaziada. E dê tudo certo pra ele. Bom, primeiro um privilégio muito grande poder estar na frente de mais uma final com o Flamengo, dessa vez como treinador. Treinador Felipe Luiz. Boa noite, pessoal. E pensar que não tem nem 2 anos que ele estava assim na última entrevista coletiva, como jogador, agitado como uma criança diante de um brinquedo novo. Aqui é onde o treinador dá coletivo? Aqui? É aqui. Como jogador, Felipe Luiz foi campeão da Libertadores 2 vezes. A mais recente, em 2022. A mais inesquecível em 2019, né? Em Lima, mesmo palco da final de sábado. Agora, pegar esse troféu, dar um beijo grande nesse troféu ali, que é lindo. Ele também estava em campo na decisão de 2021, aquela que o Flamengo perdeu para o Palmeiras. Mesmo o Palmeiras que vai estar do outro lado na final de agora. Palmeiras, com certeza, é uma equipe muito forte, com números muito imponentes na Libertadores, mas acredito que tenham passado para a final 2 melhores equipes da América do Sul e vai ser uma final histórica. Chegar a essa final histórica não foi moleza, não. Na estreia, uma vitória apertada sobre o Deportivo Táchira da Venezuela. Reconheço, não foi o nosso melhor jogo. Depois teve derrota para o Central Córdoba no Maracanã, lembra? Não tenho nenhuma dúvida de que vou ser cobrado por isso, a responsabilidade é toda unicamente minha. Mas o Flamengo sacudiu a poeira, hein? E abrir o caminho da classificação do Flamengo, que continua rumo à glória eterna. Se classificou e aprendeu. Aprendizado que não tem jogo fácil na Libertadores. As oitavas de final contra o Inter foram um pouquinho mais tranquilas, né? Vitória no Maracanã e no Beira-Rio também. O Flamengo está classificado para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Mas a classificação nas quartas contra o Estudiantes só veio nos pênaltis. E nas semifinais contra o Racing, a vaga veio com um jogador a menos. Bola desviada, vai sobrar com o Vieto. Rossi! Eu sozinho não fiz nada, mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Treinador Felipe Luiz já foi campeão da Copa do Brasil, da Supercopa, do Carioca, pronto para mais uma decisão. Um dos dois vai sair tetra de lá de Lima. Queremos que seja a gente, né? Vemos trabalhando muito para isso. Sonhamos com isso e simplesmente queremos colocar nosso nome na história do Flamengo. É isso que queremos, colocar uma foto nossa na parede aqui como campeão da Libertadores mais uma vez e poder fazer com que o Flamengo seja cada vez maior. Seremos campeões! Muito bem, estamos de volta aqui. César Culiche, mostra a galera aqui que a festa é a Careca Flá, que tá rolando aqui em Lima. Mas ontem a festa foi no aeroporto, acompanhando o ônibus com a delegação do Flamengo. Coisa linda, nação presente, o Aeroflá. A gente está vendo a Aeroflá em estado puro.
O ônibus do Flamengo nas imediações do aeroporto do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, rumo a Lima, no Peru, simplesmente virou uma arquibancada. A maioria dessas pessoas não consegue mais ao estádio. E é por isso que para elas isso tem um significado muito especial. Isso é Flamengo! Até o fim! Nós estamos com vocês até o final! Até o fim! São coisas que marcarão certamente a vida dessas pessoas. Saída, perdi minha camiseta, mas isso é o mínimo por vocês. É uma imagem linda, né? É uma cena explícita de paixão, né? Uma glória eterna, vamos, Flamengo. Como é que tá esse ambiente? Como é que tá o contato? TV News, bem-vindo. Oi, Kelly, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui no News, um prazer falar com você. Bom, nesse momento, uma manhã calma aqui. Eu falo em frente ao hotel que está recebendo a delegação do Flamengo em Lima. Nós estamos 2 horas atrás em relação ao horário de Brasília, então cedinho aqui, os jogadores ainda descansando nos seus quartos. Deixa eu mostrar aqui, ó, foi montado um esquema de segurança ao redor do hotel com algumas grades. Bastante silêncio nesse momento, um clima muito diferente daquele que a gente viu ontem após a chegada dos jogadores. O Flamengo pousou aqui em Lima por volta das 10 horas no horário local. E a delegação chegou ao hotel por volta das 11 da noite no horário de Brasília. O que eles encontraram foi uma recepção, a gente pode dizer assim, apoteótica. Centenas de torcedores do Flamengo que tomaram essas ruas aqui. A gente está no bairro de Miraflores, que é uma região turística aqui de Lima, e eles vieram em grupo de várias regiões aqui do bairro desde cedo, ficaram horas esperando. Os jogadores fizeram uma festa enorme, toda essa região aqui estava tomada. Os jogadores foram recebidos com muita empolgação pelos torcedores. Alguns conseguiram parar para dar uma atenção aos torcedores, como o Bruno Henrique, o Danilo também, o Saul, o Jorginho, separaram um tempo ali para assinar umas camisas, tirar foto com os torcedores como um reconhecimento de toda essa devoção que a torcida do Flamengo demonstrou desde a saída lá do Rio de Janeiro até a chegada aqui. E caminhando por essa região, ontem eu tive a oportunidade de conversar com muitos torcedores, a gente percebe que tem representantes de várias partes do Brasil, gente que veio do Acre, do Amazonas, Tocantins, da região nordeste do Brasil, de Brasília, torcedores que moram nos Estados Unidos, um outro da Espanha, da torcida Fly Espanha. Eles vieram para cá para viver esse grande momento. Torcedores que estiveram aqui em 2019, acompanharam o título do Flamengo naquele jogo épico contra o River Plate, no mesmo estádio em que o time vai jogar no próximo sábado, ali com todas aquelas superstições de torcedores. Não, eu vou ver o jogo com a mesma camisa, com a mesma calça, estou repetindo tudo que eu fiz em 2019 para ver se dá tudo certo. Enfim, um clima de muita empolgação na torcida do Flamengo. Eles fizeram até uma concentração aqui na última terça para ver o jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo com o título do Flamengo não tendo acontecido de forma antecipada naquela partida. Isso não abalou em nada a empolgação dos torcedores, que agora ficam aqui tentando imaginar qual time que o Felipe Luiz vai levar a campo. E para isso, começa o trabalho hoje à tarde. O Flamengo volta a treinar às 3h30 no horário local, 5h30 no horário de Brasília, no CT da Federação Peruana. Vai ser um treino totalmente fechado, os jogadores também não vão dar entrevistas hoje. O Felipe Luiz já começando a projetar o time para o próximo sábado, para essa grande final. Eu volto com vocês aí. Um bom dia a todos. Muito obrigada, Edson Viana. Obrigada pelas informações. Um bom dia de trabalho para ti e valeu por descrever tão bem esse ambiente que está vivendo aí o torcedor na tentativa de empurrar e apoiar, incentivar o time que vai a campo para essa decisão na Libertadores da América. Títulos em todas as temporadas até agora, vai tentar manter essa média. E aí, a maior final da carreira para o Felipe Luiz? Sem dúvida, né? 86 jogos, 54 vitórias, um aproveitamento de 70%, também excelente, né? Gols marcados, 155, sofreu 56. Tem 3 títulos, uma Copa do Brasil, no ano passado, a Supercopa
E o Carioca venceu o Botafogo, né, na Supercopa e foi campeão carioca também. E pode se igualar ao seu ex-professor, Renato Portaluppi, ganhou como jogador e como treinador, o técnico brasileiro, uma Conmebol Libertadores. E até ele já falou sobre carreira e tal. Ele é visto na Europa como um cara que daqui a pouco ocupa um espaço lá, né? Sim. Ganhar Libertadores muda um pouco o patamar do Felipe. Sim. Se isso acontecer, claro. O Abel Ferreira, ele tem mercado fora do Brasil também, né? Já recebeu sondagens do futebol árabe. E claro que o futebol português também olha muito para ele. Ainda não vimos uma... Teve a questão lá do Wolverhampton, né? Recentemente também, o futebol inglês ali. Mas eu acho que, no caso específico do Felipe Luiz, como ele foi forjado como um jogador mesmo, né? Apareceu para o futebol mundial jogando na Europa, a imagem dele como atleta, né? Passagem pelo Atlético de Madrid, pelo Chelsea, isso traz também para quem vive o futebol europeu essa memória mais fresca. E ele volta para o Brasil ainda como atleta, conquista títulos importantes e com 1 ano e pouquinho de técnico profissional, porque ele tem título na base. Lá no primeiro ano ele já conquistou título na base. E depois ele, como profissional, já conquista uma Copa do Brasil de cara, né? Campeonato brasileiro muito próximo, pode conquistar uma Libertadores. É claro que o mercado... o centro da Europa olha com um pouco mais de carinho para o Felipe Luiz, justamente porque ele já... Então, como jogador, já demonstrava ser um treinador. Tem um vídeo muito famoso do Felipe Luiz falando sobre como o Santos deveria enfrentar o Barcelona na final do Mundial, né? Ele falou, ele falava do jeito como o Barcelona jogava e como o Santos jogava, e se o Santos jogasse daquela forma, iria ser goleado, e foi. Então, ele já como atleta ali, longe de encerrar a carreira, já mostrava essa qualidade para os europeus. Então, é claro que ele acaba sendo um nome, certamente, né, a partir da próxima temporada, especulado em clubes da Europa. Eu fico imaginando o quanto a situação do Campeonato Brasileiro pode interferir nesse jogo, mas eu não consigo levar. Porque eu acho que é tão zerado, o Palmeiras chega com tanta disposição, o Flamengo também com tanta disposição, porque é uma final de Libertadores, jogo único. E eu não consigo dar favoritismo para ninguém, apesar de entender que o Flamengo tem ali o seu benefício psicológico por estar na frente 5 pontos nesse momento, com 6 em disputa ainda no Brasileirão. A gente volta ao tema. Abel Ferreira foi citado, foi assunto dos 2 presidentes nesta quarta-feira. Tanto o BAP quanto a Leila Pereira falaram sobre o técnico palmeirense. Olha, verbalmente está tudo certo, tá? Como eu falei, independentemente do resultado do jogo, o meu planejamento é continuar com a nossa comissão técnica, com o meu diretor de futebol, até dezembro de 2027. Por quê? Porque dezembro de 2027 termina o meu mandato. Então eu posso garantir no meu mandato. Não é? Então, esse é o meu desejo, tá? Que são profissionais extremamente competentes, já estão conosco há muitos anos e não é um resultado de um jogo, não é uma turbulência que vai fazer nós mudarmos os nossos objetivos. Você vê aí a estabilidade do Abel no Palmeiras é algo absolutamente admirável para o Brasil. Eu não lembro qual foi a última vez que se teve um clube de primeira linha com muita torcida, mantendo um técnico por tanto tempo. Esse é um enorme desafio, especialmente quando se lida com os torcedores, com os dirigentes torcedores, né? Que a cada derrota que acontece, elas são inevitáveis, você pensa em mudar absolutamente tudo. Então, você ter firmeza de propósito e entender que se você tem uma convicção de uma linha de trabalho, você não pode colocar esse pensamento conceitual de longo prazo à mercê de resultados eventuais de curto. Quanta gente passou pelo Flamengo nesse período, Abel? Ceni, o Domenech, Sampaoli, Dorival, o Paulo Souza, Renato Gaúcho, já falei? Renato Gaúcho. Só aqui de cara 6. Mas foi mais, tem mais gente aí. Sim. De 2020 para cá. É impressionante. Outro dia, Palmeiras e Santos jogaram e fizeram a fotinho do Abel, Palmeiras, nesses anos. E o Santos eram 324 técnicos, mais ou menos, né? Exatamente. É uma coisa admirável, realmente, o que ele conseguiu. O trabalho é excelente. A gente vai falar já sobre a Leila Pereira contestando a fala do Abel de ontem, criticando a arbitragem, explicando a situação no Brasileirão.
lembrando os erros de arbitragem contra o Palmeiras. Mas já... O clima por aí, como é que tá a movimentação? Já tem muita gente aí, Raíza? A Raíza tá em Lima, tá, gente? No Peru. Ela não consegue falar. Ai, meu Deus. Ô, Elão, o clima tá muito bacana, né? Os torcedores chegando. Daqui a pouco não, mais tarde o Flamengo chega por aqui. O Palmeiras tá chegando agora, entre 4h30 e 5 horas. O Flamengo chega às 8 horas da noite. Aqui estamos 2 horas a menos, então aqui é 5h03 nesse momento. O Flamengo chega por volta das 8 horas. Os torcedores estão marcando para se encontrar e fazer uma caminhada até o hotel, até a porta do hotel e receber o elenco rubro-negro na porta do hotel. Ontem já teve muita festa por aqui. Os torcedores se reuniram na Calle de las Pizzas, que virou tradicional, né? Em 2019 foi ponte da torcida do Flamengo e volta a ser esse ano também. E a torcida se reuniu para assistir ao jogo com o Atlético Mineiro, fez muita festa lá, inclusive antes, durante, depois do jogo também. Ao longo do dia, as torcidas, né? Os torcedores estão por aqui, estão passeando. Tem um shopping aqui perto, que é o Larcomar, que é um shopping na beira da praia, assim, tem uma vista bonita. Hoje, mais cedo, alguns torcedores do Flamengo estavam passeando por lá, do Palmeiras também passeando por lá, num clima até bacana, num clima pacífico entre eles, né? Mas tá muito legal, assim, tá um clima realmente bacana, porque os peruanos, eles também compram a ideia, então eles participam muito da festa, eles se empolgam, participam, estão junto dos torcedores do Flamengo, alguns juntos dos torcedores do Palmeiras, mas acho que a maioria dos peruanos estão com o Flamengo, até por tudo que aconteceu em 2019, o Flamengo já tinha feito uma festa aqui e na ocasião e vai conquistando mais torcedores aqui. Então, entre os peruanos também a preferência pelo Flamengo é a maioria nesse momento. Mas tá legal, tá muito bacana o clima. O Flamengo chega daqui a pouco, o Palmeiras tá chegando agora. Eles treinam, né, nessa quinta-feira e nessa sexta-feira. O treino do Palmeiras amanhã é fechado. O Flamengo ainda não informou se vai abrir ou não. Na sexta-feira eles são obrigados a abrir 15 minutinhos, né, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Mas amanhã a gente ainda não sabe se o treino do Flamengo vai ser aberto. Agora, Conmebol fechando esses últimos preparativos. O clima aqui na hora do jogo provavelmente vai estar quente, né? Até por isso, diferente de 2019, que o jogo foi às 3 da tarde, a Conmebol colocou o jogo às 16. Era um pedido dos clubes até que o jogo fosse um pouquinho mais tarde, de repente umas 17, umas 18, mas por conta de transmissão e etc., eles esticaram, colocaram 1 hora à frente do que foi em 2019, Lampo. Eu estava em 2019, eu estava em 2021 contra o Palmeiras e dessa vez não estou contra o Palmeiras, olha aí. Raiz, você conhece o estádio lá? Você estava lá, Raiz, em 19? Tava lá em 19. Como é que é esse estádio aí, galera? Conta pra gente como é que é. Ele é no meio, o estádio... É uma área meio longe, deserta, né? ali, né? É uma área mais afastada, ali perto de umas montanhas, né? É longe, então a galera que vai tem que sair bem cedo, porque também tem muito trânsito. O trânsito de Lima é terrível, terrível, terrível. Então o pessoal tem que sair cedo, mas o estádio é muito grande, né? Um estádio bem imponente. Tem as arquibancadas ali, e na parte de cima ali dá para ver, tem as arquibancadas, na parte de cima ali são tudo o que eles chamam de palcos, né? Palcos pertencem, como se fossem cadeiras cativas, camarotes, pertencem a torcedores que compram ali os palcos e têm direito. A Conmebol, inclusive, nem tem gerência sobre esses ingressos, então teremos aí muitos peruanos que compraram ingressos e outros que são donos desses palcos. Tem palcos que cabem 10 pessoas, palcos que cabem 20 pessoas, então teremos bastante peruanos aí no jogo. O estádio, em 2019, alguns torcedores passaram, principalmente os torcedores que ficaram atrás dos gols, passaram por algumas situações complicadas. Não sei se o Papa estava atrás do gol. Você estava atrás do gol, Papa? Estava. Que a galera reclamou do banheiro, que a privada no banheiro é no chão, né? Na verdade, não é uma privada, é um buraco no chão. Então o pessoal reclamou muito disso. Acabou a água. O nome disso é ala turca. Ala turca. Ala turca, Eles têm uma ala turca, que não é privada. E outra coisa, cara, foi o estádio que eu acho que minha esposa estava comigo, a gente mais sofreu, porque ele, além de ser tava um calor danado, eles não têm água, não tem bebedouro, e a bebida que você compra tava vindo sopa de Pepsi, por exemplo. Eu comprei lá o refrigerante, tava vindo uma sopa de refrigerante. Cara, quente, um refrigerante quente, uma coisa de louco.
né? E, cara, um calor infernal. O acesso muito difícil, Raíza, muito difícil. Eu lembro que para chegar, cara, eu tava, pra Eles você ter uma noção... colocam muito longe Você tem que andar bastante. Eles colocam as barreiras 1 quilômetro. Então você tem que andar 1 quilômetro para chegar no estádio. Isso foi em 2019, não sei se esse ano eles vão fazer diferente. A minha esposa estava com alguém, indo com alguém para tentar me encontrar. A gente não conseguiu se encontrar, só nos encontramos dentro do estádio, porque era muito difícil. Cara, uma loucura aquilo lá, uma loucura. O acesso terrível. E para ir embora também. Cara, o estádio é tão estranho. Tá vendo um círculo que tem ali do lado do estádio? Aquilo ali é como se fosse uma entrada de ônibus, que você vai lá para baixo, não pega internet, não pega nada ali. Tem um caminho de ônibus ali, circular, você tá vendo ali no meio, ali do lado do estádio, aí na imagem. Cara, a saída, a entrada, o estádio é bem ruim o acesso, fora que você fica meio ilhado. Olha lá, tá vendo ali a descida do ônibus ali, ó? O ônibus dos jogadores vai descendo por ali, ó, por aquele caracol ali, e chega lá na área dos vestiários. É a área que a imprensa acaba saindo também depois do jogo. Bem, é um estádio diferente, tem uma questão do visual também, né, Raiz, que eu acho muito bacana, que você tá ali na arquibancada, você olha as montanhas ali em cima, assim, a gente pegava, dava zoom na câmera. Algumas pessoas ficaram lá em cima das montanhas, né? Dava pra ver, isso que eu ia falar, dava pra ver as pessoas, tinha uns índios, a galera no meio da montanha, assim, uma loucura, muito legal. Bom, vamos aos fatos, né? A partida de sábado já começa hoje. Começou ontem, né, com a Aerofly e tal, mas hoje, especificamente, o Flamengo começa a treinar, começa aí focar 100% nessa decisão. Quinta e sexta cheia, quinta e sexta de preparação, de vídeos, de orientação, enfim, das escolhas do treinador, né? Quando todo mundo dorme, o treinador fica acordado, tenho certeza disso, pensando no que é melhor para a equipe. Então, tenho certeza que o Felipe Luiz não terá boas noites de sono de hoje para amanhã, de ontem para hoje, de hoje para amanhã e de amanhã para sexta, e também é só mesmo de sexta para sábado, tenho certeza disso. Rapidamente falando sobre o Palmeiras, tivemos aí uma crise interna deles, o treinador falando uma coisa, o presidente falando outra, enfim, um querendo tirar a sua responsabilidade e a presidente colocando a responsabilidade em quem tem que ser, que é no treinador e nos jogadores. Então o ambiente deles está um pouco tumultuado, mas nem por isso não achem que isso aí é fator relevante para a decisão, porque é apenas um fator, e nós sabemos que o futebol é feito de vários fatores. Portanto, o Palmeiras não está num momento bom fora de campo, existe uma crise interna, a gente sabe disso, são 5 partidas sem vencer, todo mundo lá se estranhando, treinador falando mal de jogador falando mal de treinador falando mal de presidente falando mal de treinador. Eles chegam num clima bem pesado, mas não se esqueça que quando começa a partida que o juiz apita, são 11 contra 11, e aí o bicho pega e cada um vai querer ser campeão, vai querer ganhar o título, vai querer levantar a taça, e tudo fica para trás, né? O momento é o melhor do Flamengo, mas não podemos menosprezar o time do Palmeiras, porque também é uma grande equipe com grandes jogadores, afinal de contas aí investiram milhões, quase bi, né, na contratação de alguns jogadores. Se certo ou não, o tempo irá dizer. Quanto ao Flamengo, hoje o foco é total, quinta e sexta cheia de treinamento, como eu já falei. Felipe Luiz aí quebrando a cabeça, literalmente, para poder montar o quebra-cabeça do time. Terá uma dificuldade muito grande em encontrar os dois homens de área, de lado de campo, né, no ataque. A espinha dorsal todos sabem qual é, não precisa nem estar repetindo aqui, mas eu vou falar rapidinho, é Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandre, Jorginho e Pulgar, Arrascaeta mais à frente, e aí temos a trinca de ataque, com certeza Bruno Henrique será o atacante, e as dúvidas ficam na ponta esquerda e na ponta direita, Samuel Lino e Cebolinha e Carrascal vão dividir e Araújo, né, se tiver condições. Não sei o estado dele sobre a lesão que ele sentiu no final do jogo contra o Galo, mas são as opções do Felipe Luiz, né? Vamos esperar, o Plato está fora por ter sido expulso na última partida mais uma vez, e nós vamos ter que ajustar as arestas com esse time principal entrando em campo, e as situações que o Felipe Luiz terá durante a partida também já deve estar bem claro na cabeça dele o que fazer e como fazer. Fora isso, o Flamengo muito focado, num grande momento, jogadores empolgados, a Aerofly dominou os noticiários do mundo inteiro, o mundo inteiro falando sobre o Flamengo, o que eleva bastante aí o nível do nosso time, né, junto ao continente, não só americano, mas também todos os continentes,
todos começam a entender muito mais o que é o futebol sul-americano e a força que tem Flamengo, Palmeiras e o Brasil, consequentemente. E o importante é que cada vez mais estamos sendo conhecidos no mundo e precisamos vencer essa partida de qualquer jeito, garantir a nossa vaga no Mundial de Clubes que acontece em 2029, sacramentar, né, deixar lá carimbadinha a nossa presença e nos prepararmos para essa competição. Fora isso, sermos o primeiro tetracampeão da Libertadores é fator de orgulho para a gente, é merecido também, não só para a gente como também para o Palmeiras, né? Não podemos ser hipócritas, mas sinto o Flamengo um pouco melhor nessa decisão no contexto geral, tanto fora de campo como dentro de campo. Temos nossos problemas, mas eu acho que os problemas deles são mais graves. Isso aí nos dá uma pequena vantagem, que quando o juiz apita vai tudo para o espaço, e aí o coração pega, o nervoso come, as unhas somem, e vamos aí, né, ficar nessa loucura aí de 90 minutos, talvez mais 30, e talvez pênaltis, né? Só Deus sabe aí o destino dessa grande partida, e vamos aguardar aí no sábado para ver o que os deuses do futebol nos reservam em matéria de emoção e de felicidade. Galera, amanhã a gente vem trazendo as atualizações para vocês e tudo o que está acontecendo lá em terras peruanas do nosso querido Mengão. Um grande abraço, saudações rubro-negras, valeu!